Fala pessoal, aqui é o professor Frederico e hoje eu apresento mais uma análise de questões do ENAD, com a questão objetiva 22 do ENAD de 2017. A questão aborda os temas de instrumentação e eletrônica aplicada à automação. Vamos à leitura. Um sistema de controle digital tem capacidade de receber informação de sensores analógicos e, para isso, utiliza conversores analógico-digital, que aceitam entradas em tensão na faixa entre 0 e 5 volts. Existem sensores analógicos que produzem saída em tensão na faixa entre menos 500 e mais 500 mV, de modo proporcional à variável medida. A utilização de um circuito de condicionamento analógico de sinais com amplificadores operacionais possibilita que a tensão de saída desses sensores seja adequada para que possa ocupar toda a faixa dinâmica dos conversores AD. Com base no exposto, assinale a opção em que é apresentado o circuito capaz de fazer o acoplamento adequado entre a tensão de saída desses sensores analógicos e as entradas dos conversores AD do sistema de controle. Essa questão traz 5 circuitos com amplificadores operacionais e devemos definir qual desses circuitos atende os requisitos descritos. De forma bem resumida, o objetivo é converter o sinal de menos 500 a mais 500 mV em 0 a 5 volts. Antes de procedermos com a análise das alternativas, vamos equacionar os amplificadores operacionais mostrados. Todos eles são amplificadores inversores, que podem ser identificados pela ligação do terminal positivo do amplificador ao referencial do circuito. Esse arranjo aqui mostrado, por exemplo, é um somador. No terminal negativo, são ligados ramos paralelos, com tensões distintas e resistências de mesmo valor, R1. A realimentação possui um único resistor, R2. A equação que define a tensão de saída desse amplificador é: tensão de saída é igual a menos R2 sobre R1, multiplicado pela soma dos valores da tensão de alimentação no terminal negativo. Esse outro circuito é similar. Podemos considerar a mesma equação, mas com apenas um ramo no terminal negativo. Sua equação é definida por tensão de saída é igual a menos R2 sobre R1, multiplicado pela tensão de alimentação no terminal negativo. Definidas as equações, vamos analisar cada uma das alternativas, iniciando pela letra A. A letra A apresenta um inversor somador, seguido de um inversor. Visto que os resistores do arranjo da direita são iguais, o que acontece é a simples inversão do sinal que chega. Veja na equação. Já o primeiro arranjo, que gera V1 como saída, apresenta um ganho igual a 5, o que gera a equação. Substituindo V1 na equação de Vout, temos que Vout é igual a 5 vezes, abre parênteses, Vs mais meio, fecha parênteses. Para verificar as alternativas, podemos substituir os valores mínimo, intermediário e máximo na entrada Vs. Dessa forma, podemos verificar se o sinal de saída está adequado. Substituindo esses valores na equação, temos que a saída corresponde sim ao desejado no exercício. A entrada mínima, menos 500 mV, gera a saída mínima, 0 volts. A entrada intermediária, 0 volts, gera a saída intermediária, 2,5 volts. E a entrada máxima, 500 mV, gera a saída máxima, 5 volts.
Para ganhar tempo no momento da prova, já poderíamos afirmar que a resposta correta é a letra A. Entretanto, tanto para fins didáticos quanto para eliminar dúvidas no momento da prova, podemos analisar as demais afirmativas. A segunda alternativa apresenta um inversor somador com ganho 10, 50 sobre 5, e um inversor com ganho 2, 20 sobre 10, o que nos deixa a equação da tensão de saída. Vout é igual a menos 2, abre parênteses, menos 10, abre parênteses, Vs mais meio, fecha parênteses, fecha parênteses. Para a entrada Vs igual a meio volt, a saída será de 20 volts, não atendendo às especificações requeridas. A terceira alternativa apresenta um inversor com ganho 2, 20 sobre 10, e um inversor somador com ganho 10, 50 sobre 5. Podemos chamar a atenção para o detalhe da fonte de menos meio volt na ligação do inversor somador. Esse arranjo gera a seguinte equação para a tensão de saída. Tensão de saída é igual a menos 10, abre parênteses, menos 2 Vs menos meio, fecha parênteses. Para a entrada Vs igual a meio volt, a saída será de 15 volts, também não atendendo às especificações. A alternativa D apresenta um inversor somador com ganho 5, 50 sobre 10, e um inversor com ganho 1, 10 sobre 10. Novamente, temos uma fonte de tensão negativa na ligação do inversor somador. Esse arranjo gera a seguinte equação para a tensão de saída. Vout é igual a menos, abre parênteses, menos 5, abre parênteses, Vs menos meio, fecha parênteses, fecha parênteses. Para a entrada Vs igual a meio volt, a saída será de 0 volts. Apenas por questões didáticas, também podemos fazer a substituição dos demais valores de entrada, mínimo e intermediário, constatando a não conformidade com as especificações. Por fim, na letra E, temos um inversor com ganho 1 e um inversor somador com ganho 5. Esse arranjo gera a seguinte equação para a tensão de saída. Vout é igual a menos 5, abre parênteses, menos Vs mais meio, fecha parênteses. Atenção que houve somente uma troca do posicionamento dos dois circuitos com relação à letra A, mas isso muda detalhes essenciais na equação que define a tensão de saída. Logo, as entradas de tensão não geram o sinal adequado na saída. Podemos confirmar, então, que a resposta é a letra A.